Livro 25 Grandes Gênios da Humanidade e como a vida deles pode inspirar a sua, de Salvador Nogueira, da editora Super Interessante. Leonardo da Vinci. É algo que desde então veio à minha atenção, que pessoas realizadas raramente se sentaram e deixaram as coisas acontecerem a elas. Elas saíram e aconteceram as coisas. Até mesmo os estudiosos têm dificuldade para categorizar e compreender o tamanho da contribuição de Leonardo da Vinci à ciência e à cultura modernas. E nem é pelo fato de o sujeito ter produzido todos os seus escritos. São cerca de 6.000 páginas, só contando as que sobreviveram, invertidos só passíveis de leitura se colocados diante do espelho. Sem dúvida, é mais um dos muitos elementos que ajudam a criar uma aura de mistério sobre o gênio renascentista. Mas, na verdade, era mera questão de praticidade. Canhoto, Leonardo escrevia mais depressa e preservava o papel limpo, sem borrar a tinta, escrevendo da direita para a esquerda. Nascido em 15 de abril de 1452, na pequena vila de Vinci, na Toscana, Leonardo di Ser Piero da Vinci era filho ilegítimo, ou seja, sem casamento, de um rico tabelião com uma camponesa. Ele não herdou o sobrenome do pai, e seu nome completo meramente denotava sua origem. Leonardo, filho do Ser, como em Sir, indicando a nobreza, Piero, da vila de Vinci. Sua infância é obscura. Ao que tudo indica, ele viveu os 5 primeiros anos da sua vida na casa da mãe, e depois, em 1457, passou a viver com o pai, os avós e um tio. Seu pai se casaria diversas vezes, depois de seu nascimento, mas só produziria herdeiros legítimos no terceiro e quarto casamentos. Desde criança, Leonardo manifestou incrível talento para a arte. Giorgio Vasari, que no século XVI escreveu a biografia de diversos artistas renascentistas, conta como um camponês havia feito um escudo para si e solicitado a Ser Piero que fosse pintado. Leonardo então produziu uma pintura de um monstro cuspindo fogo, que era tão assustadora que Ser Piero vendeu a um negociante de arte de Florença. Com o lucro, comprou outro escudo, com a pintura de um coração perfurado por uma flecha, e o deu ao camponês. Aos 14 anos, Leonardo se tornou aprendiz do famoso artista Andrea di Cione, conhecido como Verrocchio, principal pintor e escultor de seu tempo. Lá, o jovem talento seria exposto a estudos de anatomia e adquirido uma vasta coleção de habilidades técnicas, como o trabalho em metal, gesso e couro, mecânica e carpintaria. Também aprimoraria seus dotes naturais, com desenho, pintura, escultura e modelagem. Uma história famosa, descrita por Vasari, sugere que Leonardo colaborou com Verrocchio no famoso quadro O Batismo do Cristo, feito entre 1472 e 1475. Disse que as contribuições do pupilo ao quadro foram tão assombrosas que Verrocchio decidiu nunca mais pintar depois disso. Foi nessa mesma época que Leonardo recebeu o título de mestre, e agora poderia voar por conta própria, mas não sem antes se envolver num episódio nebuloso. Ele e outros 3 jovens foram acusados de sodomia, segundo registros da corte florentina de 1476. Aparentemente foram flagrados em atos homossexuais com um prostituto, o que era ilegal na Florença renascentista. Sabemos que ele foi inocentado, provavelmente porque um dos jovens com ele era parente de Lorenzo de Médici, uma poderosa família da Toscana, com quem também travamos contato na história de Galileu. Mas, durante 2 anos, sua biografia se tornou completamente opaca aos esforços dos historiadores. Leonardo só iria reemergir em 1478, longe do ateliê de Verrocchio e fora da casa de seu pai. Foi nessa época que o artista começou a receber suas primeiras encomendas de arte.
Ele tentou se juntar à corte de Lorenzo de Médici, mas não foi aceito. A razão? Ninguém sabe. Talvez o fato de não ser um filho legítimo, com direito a título de nobreza. Talvez a falta de instrução formal em grego e latim. Quando, em 1482, Leonardo construiu uma lheira de prata na forma de uma cabeça de cavalo para dar a Médici, ele, com desdém, sugeriu que Leonardo a levasse para um rival, Ludovico Sforza, o Duque de Milão. Leonardo levou a sério a ideia, mas foi também, portanto, uma carta em que oferecia seus serviços ao Duque de Milão como projetista e construtor de instrumentos de guerra. Após apresentar uma série de projetos de sua própria invenção, envolvendo pontes, aquedutos e morteiros, Leonardo escreve: E se alguma das coisas listadas acima parece a alguém ser impossível ou não realizável, estou totalmente pronto para fazer o experimento em seu parque, ou em qualquer lugar que agrade Vossa Excelência, a quem eu me dedico com a máxima humildade. Aparecia aí o lado inventor do grande artista. Com efeito, Leonardo permaneceu em Milão entre 1482 e 1499, onde realizou diversos projetos para Ludovico Sforza e foi muito feliz. Era respeitado como artista e pensador. Entre suas obras mais famosas do período está A Última Ceia, 1498, que mostra Jesus e seus apóstolos na última refeição que fizeram juntos. Mas, como o eclodir da Segunda Guerra Italiana em 1499, Sforza foi derrotado pelos franceses, o que obrigou Leonardo a fugir para Veneza, onde se empregou como arquiteto militar e engenheiro, desenvolvendo meios de defender a cidade de ataques navais. Na época, havia temores de uma invasão turca. Leonardo chegou a criar um submarino e então, temendo as consequências de tal invento, destruiu os planos e modelos, para impedir que fossem usados de forma irresponsável. Depois da passagem por Veneza, Leonardo foi a Florença, onde sua amizade com Nicolau Maquiavel lhe valeu um contrato para pintar a Batalha de Anghiari, no grande salão do conselho. Outro grande mestre da época, Michelangelo, queria provar que podia fazer melhor e ganhou o contrato para pintar a parede oposta. Virou uma competição. No fim, ambas as obras terminaram inacabadas. Foi em Florença que Leonardo recebeu a notícia da morte de seu pai. Usando o fato de ele ser bastardo, os irmãos mais novos conseguiram deserdá-lo. Em compensação, também foi lá que Leonardo produziu sua obra mais famosa, a Mona Lisa, 1503, o retrato mais famoso e parodiado do mundo. Pouco depois, ele recebeu o convite para retornar a Milão, dessa vez pelos franceses. Os florentinos não queriam permitir em vista do afresco inacabado, mas foram pressionados a ponto de o próprio rei francês enviar uma carta solicitando a liberação do mestre. Ele se restabeleceria em Milão em 1506. Quando seu tio morreu, deixando suas posses a Leonardo, os irmãos mais uma vez tentaram deserdá-lo, mas desta vez o mestre lutou e conseguiu preservar seus direitos. Apesar desse conflito, num gesto de sabedoria em seu testamento, o mestre deixaria suas propriedades aos irmãos. Em 1512, os Sforza recuperaram Milão, e em seguida Leonardo foi recrutado pelo Papa Leão X para ir ao Vaticano, onde ficaria por 3 anos, entre 1513 e 1516. Na mesma época, 2 outros grandes mestres renascentistas, Rafael e Michelangelo, estavam por lá. Em outubro de 1515, o rei francês Francisco I retoma Milão e chama Leonardo a servi-lo novamente, dessa vez na França. É onde o mestre termina seus dias, sob a admiração do soberano francês. Ele teria dito: Não houve outro homem nascido no mundo que sabia tanto quanto Leonardo.
não muito sobre pintura, escultura e arquitetura, mas que ele era um grande filósofo. Com efeito, as obras da arte de Leonardo lhe garantiram fama e sucesso durante sua vida, mas somente depois de sua morte foi possível apreciar a grandeza de seu intelecto. Suas maiores demonstrações de genialidade deixadas pelo renascentista foram os seus chamados cadernos de notas. Leonardo jamais demonstrou o desejo de publicá-los, mas foram de tal maneira organizados que permitiram isso com facilidade. A obra oculta de Leonardo abrangeu praticamente todos os campos do conhecimento, não raro com grande propriedade, sobretudo se levarmos em conta a época em que ele viveu, onde os alicerces da cultura científica, baseada na observação e na experimentação, ainda não haviam sido sedimentados. Muitos estudiosos acham que o alcance difuso do trabalho do italiano carecia de um princípio organizador. Mas Martin Kemp, da Universidade de Oxford do Reino Unido, defende que Leonardo chegou por pura intuição a esse fio condutor. A premissa global com que Da Vinci trabalhava é que toda a aparente diversidade da natureza é sintoma de uma unidade interna. Depende de algo como uma teoria de campo unificado, que consiga explicar o funcionamento de tudo o que existe no mundo observável. Trata-se de uma ideia que estava muito além do pensamento corrente, mesmo entre os grandes expoentes renascentistas. Mas Leonardo sempre se colocou muito além da própria vanguarda. Seus escritos continham projetos para um tanque de guerra, meios de explorar a energia solar e uma calculadora, sem falar em máquinas voadoras. Leonardo projetou, além do paraquedas, ao qual seu nome é associado, diversos aeroplanos, planadores e helicópteros. Em 2003, uma rede de televisão britânica executou vários desses projetos, e alguns chegaram a funcionar como pretendido, embora outros tenham tido desempenho menos impressionante. Representante máximo do humanismo, ele foi também um grande estudioso da anatomia. Seus estudos profundos do tema foram aplicados de forma prática nas pinturas e esculturas que fez, quase como um mágico excepcional que nunca revela seus truques. Com essa atitude, Leonardo cultivou a imagem de um misterioso e sábio polímata, que ecoa até hoje quando mencionamos seu nome. Como a vida de Leonardo da Vinci pode inspirar a sua? Ele foi um dos caras mais geniais que a humanidade já viu, quiçá o mais genial. Sua intuição, combinada à observação obsessiva do mundo ao seu redor, produziu incríveis obras de arte e invenções avançadíssimas, como o paraquedas, o submarino e os primeiros protótipos de máquinas voadoras. Aos homens daquele tempo pareciam loucuras, mas Leonardo intuiu o futuro como poucos e com isso ajudou a construí-lo. Nós, com o benefício da vida do século XXI, sabemos bem disso. Mas a grande lição que ele nos deixa é que até mesmo as pessoas mais brilhantes precisam correr atrás das coisas, se querem deixar sua marca no mundo. Leonardo demonstrava talento inato para as artes e já tinha um olhar diferenciado para a natureza. Por exemplo, naquela época, em pleno Renascimento, ele defendia o vegetarianismo como uma postura ética diante da crueldade contra os animais, o que mostra uma sensibilidade muito além do seu tempo. Não acho que o vegetarianismo necessariamente seja uma solução para o dilema do direito dos animais, um assunto que trato em mais detalhes em meu livro Ciência Proibida. Mas é inegável que a sensibilidade de Leonardo para o problema envolvido em explorar animais estava deslocada de sua própria época, e parece muito mais apropriada hoje, mais de 5 séculos depois. Embora tivesse uma mente completamente moderna, Leonardo teve de lutar contra os preconceitos retrógrados de seu tempo. O fato de ser um filho que nasceu fora do casamento
entre um nobre e uma camponesa foi uma marca que o perseguiu. Primeiro, pela dificuldade de se firmar e ganhar o respeito da aristocracia italiana. Segundo, pelas disputas de herança que a marca de bastardo trouxeram a ele. Quando foi humilhado e rejeitado pelos Médici, Leonardo poderia ter se resignado. Em vez disso, acreditou plenamente em seu potencial e foi oferecer seus préstimos a Ludovico Sforza, duque de Milão, levando consigo o que hoje basicamente seria visto como um currículo e uma carta de recomendação. E lá ele teve seu valor reconhecido, tornando-se um dos grandes mestres e sábios de seu tempo, cujos trabalhos eram disputados por apreciadores das artes e das ciências e invejados por seus rivais. Isso não caiu no colo dele. Ele teve de correr atrás. É um ótimo exemplo para refutar aquela noção de que, quando topamos com um sujeito extremamente inteligente e bem-sucedido, tendemos a pensar naquela linha meio tacanha, dizendo tudo é fácil para ele. Não, dificilmente os gênios se projetam com facilidade. Muito pelo contrário, uma das marcas de vida da inteligência superior, a tomar pela maioria dos exemplos históricos, é o esforço e o duelo constante contra as forças contrárias, que querem manter o gênio no anonimato, longe das páginas da história. Pode reparar, se o sujeito subiu muito fácil na vida, a chance é muito maior de que ele seja, na verdade, medíocre, alavancado por elementos alheios a ele mesmo, do que, de fato, uma pessoa brilhante. A paixão de Leonardo pelo novo, sem dúvida, o ajudou nisso. Ele viajou a Itália inteira, serviu a muitos patronos e dava igual e singular atenção a tudo que via. Seus cadernos de notas incluem desde coisas triviais como listas de mercado e anotações de compromissos, até desenhos sofisticados de observações da natureza e reflexões complexas. Reflexões filosóficas complexas. Leonardo era o consumado homem da Renascença. Aquela figura que parecia saber tudo, mas ninguém nasce sabendo tudo. Seu grande mérito foi abrir os olhos para o mundo lá fora e absorvê-lo como poucos. É uma dica que vale para nós também. Nunca presumir que já sabemos tudo de que precisamos. Temos de sempre estar prontos para aprender mais, para conhecer algo novo.